Olá, doutores e doutoras, muito bem-vindos ao Central Injetáveis Web 2022. Parabenizo aqui a Central Injetáveis, agradeço pelo convite. Meu nome é Samuel Gonçalves, eu quero conversar com vocês, médicos, sobre um assunto muito importante e de extrema usabilidade dentro aí do consultório, que faz parte do teu ritmo de atendimento diário. É nada mais, nada menos do que a obesidade e o tratamento com injetáveis, mas para isso nós temos que fazer, obviamente, uma abordagem inicial. Eu tenho que sempre abordar inicialmente tudo relacionado aí de uma forma mais objetiva sobre a fisiopatologia da obesidade, e isso é importante para que nós, médicos, possamos aí fazer uma prescrição certeira quanto aos tratamentos da obesidade, tá? Então, a gente tem aí que o médico ele precisa saber nada mais, nada menos sobre a fisiopatologia, os hormônios da saciedade. Claro, quando o médico ele vai fazer uma prescrição, ele tem a necessidade de ter todo o mecanismo em mente e o que é que ele precisa prescrever para esse paciente. Seja um paciente com sobrepeso, seja um paciente com obesidade, seja um paciente com diabetes, também sobrepeso e obesidade, comorbidades associadas à obesidade. Ele tem que entender os hormônios orexígenos, anorexígenos, ele tem que saber o que é que cada um deles age, como cada um deles age, em que tipo de receptor e como é que o corpo se comporta a esse tipo de hormônio. Então, a gente fala aqui também da importância desses hormônios da saciedade, do sistema de recompensa, dos neurônios de primeira e de segunda ordem, a nível hipotalâmico. E, óbvio, existem aí os tratamentos convencionais, que são os tratamentos que nós prescrevemos usualmente no nosso consultório, como os análogos de GLP-1, a bupropiona com analtrexona, o topiramato, os inibidores da SGLT2, etc, etc, etc. Então, os injetáveis, na realidade, eles não substituem esse tratamento. Os injetáveis, eles complementam esse tratamento. Então, o tratamento da obesidade, utilizando injetáveis, é um grande trunfo, sim, da medicina integrativa, é um grande trunfo, sim, dessa medicina preventiva da atualidade, porque prevenir certamente é melhor do que remediar. Então, a gente tem aqui que os hormônios envolvidos, né, são hormônios tanto orexígenos como hormônios anorexígenos. Então, a gente tem como hormônios orexígenos aqueles hormônios que causam, que aumentam a fome, a grelina, o neuropeptídeo Y e a proteína relacionada à GUT. E os hormônios anorexígenos, Samuel? Nós temos a amilina, o polipeptídeo pancreático, colecistoquinina, o PYY, o GLP-1 e GLP-2, oxintomodulina, peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, que é o chamado GIP, e o CART, né? Transcrito regulado por cocaína e anfetamina. Esses são os hormônios que regulam a fome, hormônios que regulam a saciedade. Nós, médicos, temos que saber como funcionam essas substâncias a nível hipotalâmico, a fim de poder fazermos nossa prescrição bem feita para aquele tratamento do paciente obeso, que precisa realmente ali se curar, né? Tratar, na realidade, essa doença inflamatória crônica. Então, o que é que eu mostro aí para vocês? Eu estou mostrando aí para vocês que há hormônios que fazem essa regulação da saciedade, e esses hormônios, eles agem no núcleo arqueado hipotalâmico. Então, o núcleo arqueado hipotalâmico, ele vai transmitir uma mensagem, dependendo do tipo de sinalização e do tipo de substância que está em prevalência, ou ele vai transmitir para o núcleo paraventricular, ou ele vai transmitir a mensagem para o núcleo lateral. Mas o que devemos saber é que a mensagem a ser transferida, ela tem que ser uma mensagem que o cérebro realmente entenda de uma forma que o indivíduo que está ali se alimentando, ele precise regular a saciedade para que ele não gere um estado inflamatório.
E, por outro lado, o indivíduo que está com uma baixa ingesta, ele tenha um estímulo para aumentar a sua fome e que esse indivíduo consiga ter um aporte calórico adequado. Então, existem aí hormônios, né, como a grelina, né, como o peptídeo YY, GLP-1, oxintomodulina, PP, polipeptídeo pancreático, que vão atuar nos sistemas tanto PONC e CART, que são sistemas que inibem a fome, como a nível de neuropeptídeo Y e proteína relacionada à GOT. Isso vai fazer com que haja um balanço energético. Então, essa regulação da ingesta alimentar, ela é de grande importância para nós médicos que vamos prescrever também como tratamento complementar os injetáveis. Então, a gente tem que existe um sistema aferente e existe um sistema eferente. E há um processamento da fome pelos circuitos hipotalâmicos. Então, eu vou citar, por exemplo, aqui a leptina, né, que faz um papel antagônico à grelina, por exemplo, a nível hipotalâmico. Quando a leptina ela se sobrepõe, quando a leptina está sendo liberada, quando ela está aumentada, ela vai agir nos receptores de leptina, fazendo com que o núcleo paraventricular se sobressaia quanto ao estímulo ao núcleo lateral. Quando eu lembro de núcleo paraventricular, eu lembro do para, que é para de comer, meu amigo, para de comer. Então, o paraventricular, ele se sobrepõe e o indivíduo diminui a fome. Já o núcleo lateral, lá tem comida, ou seja, aumenta a fome do indivíduo. Ele é mais estimulado quando a gente tem, por exemplo, um aumento de grelina que sobrepõe ao aumento de leptina. Então, esse balanço a gente chama de equilíbrio energético, que vai fazer com que se equilibre o que a gente está ingerindo com o que a gente está gastando. Então, esse sistema ele é regulado por esses hormônios e por essas substâncias que tocam nos receptores. Ou seja, o núcleo arqueado recebe a informação, transmite a informação para núcleo lateral ou paraventricular, e esses núcleos, eles entendem essa informação e fazem com que o indivíduo ou diminua a fome, no caso do núcleo paraventricular, ou aumente a fome, no caso do núcleo lateral. Então, esse é o processamento da fome. Então, essas sinalizações, elas acontecem através dessa produção desses hormônios, no caso do trato gastrointestinal, a gente tem aí os que eu acabei de falar, que são a grelina, colecistoquinina, PYY, oxintomodulina, GLP-1, e a gente tem aqui o que eu acabei de dizer há algum tempo atrás agora, que é nada mais, nada menos da sinalização a nível de receptor. Eu vou dar um exemplo bem claro. Quando a gente utiliza uma substância que haja a nível de PONC-CART, a nível hipotalâmico de PONC-CART, a gente está inibindo a fome. Eu vou dar um exemplo da bupropiona, que vai agir no receptor MC4R e MC3E, e esses receptores eles vão fazer a inibição da fome do paciente. Tá? Então, esse sistema, esse circuito, ele tem que ser um circuito equilibrado, porque um paciente inflamado, um paciente obeso, um paciente com doença crônica, é um paciente que tem esse sistema alterado, o sistema de recompensa alterado. Então, quando eu tenho substâncias que atuam a nível de neuropeptídeo Y, proteína relacionada à GOT e GABA, ou seja, orexigenamente, a gente aumenta a fome do paciente, porque a gente atua a nível desses receptores e esses pacientes, eles acabam tendo ali uma fome se sobrepondo a uma saciedade. Então, tudo vai de acordo com o tipo de estímulo, tudo vai de acordo com a quantidade, a concentração e a atuação dessas substâncias a nível de receptores. Tudo acontece a nível hipotalâmico, a distribuição para os circuitos e o que eu coloquei chamado de recompensa é exatamente que o gordinho, o obeso, aquele paciente ali que está provavelmente com um estado inflamatório
em atividade crônica, né, no caso da obesidade, ele tem uma alteração do sistema de recompensa. Eu vou dar um exemplo. O paciente obeso, ele chega no seu consultório, doutor e doutora, e diz que não está comendo muito. Ele fala que a comida dele é pouquinho, ele não está ali se alimentando demais, e ele não está se alimentando, essa interrogada que eu deixo, é exatamente porque ele come, mas não sente o mesmo prazer do que ele sentia anteriormente. O sistema de recompensa nada mais é do que uma recompensa do prazer, uma sensação de prazer com a quantidade de alimento que é ingerido. É parecidíssimo ali com o usuário de drogas, por exemplo. Então, o paciente que está se alimentando de uma quantidade X de doces, quando ele vai comer X novamente, ele não sente o mesmo prazer do que quando ele comia X. Então, ele está acumulando gordura, ele está se inflamando, e esse paciente que está se inflamando é um paciente que vai piorar clinicamente. Paciente muito interessante para que nós possamos iniciar a terapia de injetáveis associada, claro, à terapia convencional. Então, pessoal, o que é que eu tenho a dizer para vocês? Que vocês têm que entender o que é um sistema PONC-CART. Vocês têm que entender o que é que gera a clivagem da PONC, pró-ópio-melanocortina, que é um sistema anorexígeno. Então, o que é gerado a partir daí? O ACTH, o alfa-MSH e a beta-endorfina. Então, a gente tem que lembrar de como funciona cada um deles. A gente tem que lembrar de que existe relação disso que eu estou mostrando aqui com as medicações que a gente vai utilizar. Então, pessoal, quando a gente vê uma situação dessa, a gente lembra. Se eu estou atuando, por exemplo, se eu estou trabalhando, por exemplo, com um paciente obeso, eu estou trabalhando com um paciente que possa ter, inclusive, alguns transtornos de compulsão alimentar, e eu estou tratando, por exemplo, um paciente que possa ter uma hiperleptinemia, que vai também causar um aumento lá no núcleo paraventricular, aumentou muita leptina, o paciente talvez ele não tenha ali uma qualidade de recepção da mensagem a nível de receptor de leptina, e esse paciente obeso inflamado não recebendo essa leptina de uma forma adequada, faz com que aumente a nível de núcleo paraventricular, o CRH, que vai estimular o ACTH na suprarrenal, podendo elevar, inclusive, o efeito adrenérgico, aumenta a pressão arterial, e o TRH, ou seja, eu preciso gastar mais e eu preciso comer menos. A grande realidade é essa aí, mostrando que isso aí, esse aumento do TRH excessivo, por exemplo, nos pacientes com obesidade já de muitos anos, né, é uma grande causa aí, por exemplo, de um hipotireoidismo, né? Então, esse hipotireoidismo que vai aparecer nesse paciente é um hipotireoidismo devido à hiperleptinemia. Então, a gente tem ali um TRH aumentado, aumenta o TSH, e o paciente fica lá com aquele TSH aumentado e podendo variar, alterar ou não o T4 livre desse paciente. Então, a gente tem ali uma das causas desse hipotireoidismo que eu estou falando, e esse paciente, ele pode sim se prejudicar lá na frente por causa disso. Por outro lado, a gente tem aqui o lado de aumento de fome, a gente tem aqui o hormônio concentrador de melanina, que é o MCH, e a gente tem aqui a orexina. Então, o que é que acontece quando a gente estimula o núcleo lateral? Quando o sinal vai mais para o núcleo lateral, quando o sinal estimula mais esse núcleo lateral, aumento da orexina, vontade de comer, e diminuição do metabolismo basal com aumento do MCH. Então, a gente tem que entender, pessoal, que se a gente estimula mais um lado, ou se a gente estimula mais o outro, e como esse estímulo vai ser recebido, é o que vai fazer a grande diferença nesse tratamento desse paciente. O que é que eu digo sobre a via da insulina? Samuel, eu preciso saber muito sobre a via da insulina? Médico, médica, você tem que saber muito sobre a via da insulina, porque é ali que vai agir, que vão agir os injetáveis que nós vamos utilizar para a via se transformar de inflamatória em anti-inflamatória. Como assim? A via anti-inflamatória, que é a via anti-aterosclerótica, é aquela via quando a pessoa não é obesa, ou seja, é aquela via em que a insulina ela consegue tocar no receptor, que tem uma parte fora, uma parte dentro, uma parte fora da célula, ela consegue transmitir o sinal intracelular, assim
a transição desse sinal e as vias quinase, fosfatidil 3 quinase acontecem de uma forma muito bem feita, receptores glúteos estão lá bonitinhos na membrana celular, conseguindo colocar a nossa velha amiga glicose para dentro da célula. Isso aí acontece num padrão anti-aterosclerótico, ou seja, a gente tem uma boa atuação da via IRS1. Então, é a via anti-inflamatória. Já na via aterosclerótica, o meio ambiente, né? A casa da gente, onde a gente mora, o ambiente onde a gente vive, o trabalho, vocês médicos aí que, inclusive, possam até estar assistindo agora nossa imersão aí dentro de um plantão. Eu tenho uma certeza absoluta que dentro de um plantão, se você não levar a sua alimentação, você não vai comer muito bem. Então, essa via aterosclerótica, devido a processos inflamatórios, é uma via que vai definir demais a formação ali de um indivíduo obeso, de um indivíduo que vai piorar, que vai aumentar o seu risco cardiovascular, formar doenças cardiovasculares, ter hipertensão, ter diabetes, ter outras doenças crônicas. Samuel, como é que eu vou colocar injetável dentro disso? Eu falei de vias fosfatidil inositol 3 quinase, então eu falei de inositol. Se eu falei de inositol, certamente eu vou falar de inositol lá na frente. Certamente eu vou falar de inositol falando da diminuição da resistência à insulina. O paciente obeso tem resistência à insulina, ele tem um HOME-R elevado. Então, se ele tem um HOME-R elevado, você vai ter que fazer com que esse indivíduo saia do fato da ação inflamatória e vá para a ação anti-inflamatória, reduzindo o HOME-R desse paciente, prescrevendo para ele algo que vai diminuir resistência insulínica. Isso a gente vai ver lá na frente, o que é que nós prescrevemos de injetáveis para isso. Então, doutores e doutoras, vocês têm que entender que há um tecido adiposo magro nos indivíduos não obesos e há um tecido adiposo que é um tecido adiposo chamado obeso, que é um tecido adiposo em que há uma prevalência de macrófagos M1. Então, quando a gente tem macrófagos M2 em prevalência, a gente tem ali, como eu estou colocando a setinha aqui, fatores anti-inflamatórios. A gente tem ali uma melhora, né, da imunologia do paciente. O paciente é aquele paciente imunocompetente, aquele paciente que gera interleucinas anti-inflamatórias nas reações do corpo, né? Então, a gente tem uma melhor remodelação tecidual, a gente tem uma angiogênese melhor, a gente tem uma estruturação celular melhor. Já o paciente obeso, ele tem uma predominância do macrófago M1, que é um macrófago aí inflamatório, pró-inflamatório, tumoricida. A gente sabe, pessoal, a gente sabe, doutores, que os macrófagos M1, eles prejudicam o andamento homeostático intracelular. Os macrófagos M1, eles aumentam as interleucinas inflamatórias e são tumoricidas. Eles causam dano celular. Então, a gente tem que saber tudo relacionado a isso para ir ao ponto em que nós queremos dos nossos injetáveis. Então, aí os macrófagos M1, liberação alterada das adipocinas, diminui a adiponectina, que é anti-inflamatória, aumenta demais a leptina e a resistina, aumenta o ácido graxo livre, TNF-alfa, interleucina 6, RBP4, que é aquele transportador de retinol, e a interleucina 10 vai cair, ou seja, a interleucina anti-inflamatória cai. Então, a gente tem ali uma ação anti-inflamatória bloqueada, a gente tem uma ação inflamatória no paciente obeso. Então, o paciente obeso, o tecido adiposo obeso é um tecido adiposo inflamatório. Então, essa inflamação, ela vai aumentar a glicemia, ela vai acumular lipídios ectopicamente, ela vai aumentar a resistência à insulina de forma sistêmica. A gente tem que entender esse mecanismo, porque esse mecanismo ela é a base, não só para o tratamento convencional, mas ela é a base para o tratamento injetável da gente. Obesidade combina com alteração entre aquela boa conexão cérebro-intestino. Então, o obeso, geralmente, pessoal, ele tem uma ativação maior da micróglia a nível neuronal, ele tem uma ativação maior da micróglia, então ele tem uma maior produção de NF
capa beta. Então, se ele tem um NF capa beta aumentado, ele tem uma maior inflamação, podendo gerar doenças neurodegenerativas, e digo logo aqui que uma delas mais importantes é a própria ansiedade e a depressão. Então, se a gente tem uma alteração ali no sistema nervoso central, aumentando a micróglia, a gente vai ter o aumento dos radicais livres. E a gente tendo o aumento dos radicais livres, a gente tem isso tudo, principalmente acontecendo aí no paciente obeso. Então, essa interação intestino-cérebro, ela é importantíssima. E eu digo mais aí para vocês, existem substâncias injetáveis que nós utilizamos nesses pacientes com alteração cérebro-intestino, que vão melhorar demais. Até porque intestino ruim é intestino com baixa absorção. Paciente com leaky gut, entre aspas, intestino que vaza, é aquele paciente que vai ter uma alteração, uma passagem, por exemplo, de lipopolissacarídeos, né, de pedaços de micro-organismos, até o sistema nervoso central, prejudicando esse paciente, gerando um quadro de inflamação. Quem é que pode resolver isso? Medicamentos injetáveis ajudam muito nesse processo aí de melhora do processo inflamatório a nível intestino-cérebro. Lembrando aqui que a glutamina injetável, ela é magnífica para a saúde dos enterócitos, tá? A glutamina injetável ela é muito importante para a saúde do enterócito, até porque existe uma grande relação da glutamina na formação da barreira intestinal para evitar a passagem desses lipopolissacarídeos. Coisa muito importante que eu sei que vai ser falado na parte de aula de neuroinflamação. Então, a gente mostra aqui, por exemplo, que existem receptores a nível neuronais, como o TRL4, né? Esse receptor, ele recebe ali o lipopolissacarídeo que aumenta as interleucinas inflamatórias, isso no obeso, no paciente inflamado. Então, esse paciente inflamado, ele vai ter um aumento da apoptose, ele vai ter um aumento da inflamação intracelular, ele vai ter ali um aumento da fadiga mitocondrial, ele vai ter, ao invés do triptofano, né, gerar ali um aumento da produção da serotonina, vai aumentar o ácido quironêmico, o ácido quinolínico, então ele vai ter alteração, inclusive, dos canais de glutamato, o paciente vai começar a ter fadiga, vai ter uma memória ruim. Então, isso tudo acontece no obeso e a gente tem que tratar a obesidade, que é uma doença crônica de tratamento contínuo, com o exercício físico também. Por favor, lembra do teu paciente, lembra para o teu paciente. Você precisa fazer exercício físico, faz parte do teu tratamento. Então, eu tenho aqui para vocês uma imagem clara de que o cérebro é ligado ao intestino e que esse cérebro, quando recebe informação inflamatória para ativar a micróglia e aumentar o NF-kappa beta, eu tenho o quê? Eu tenho muita inflamação que vai gerar ansiedade, vai gerar depressão, vai gerar um paciente com baixo rendimento psicológico, baixo rendimento cerebral. Então, pessoal, a gente tem aí uma imagem linda, né? Uma imagem que é fácil de ver, que o lipopolissacarídeo, ele toca aqui os receptores, o aumento das toxinas inflamatórias, a formação do NF-kappa beta vai prejudicar esse paciente obeso, e a gente tem como melhorar isso aí. Claro, na parte de neuroinflamação, há uma aula para isso, certamente, que vai falar tudo sobre, mas eu digo, tratamento da obesidade também é isso aqui. Tratamento da obesidade, a gente tem que utilizar substâncias que diminuam a atuação desses antígenos, desses lipopolissacarídeos que eu estou colocando aqui, ó, nos receptores TRL4, por exemplo. E aí a gente tem algumas substâncias, como, por exemplo, o próprio resveratrol. Samuel, fala baixinho aí, porque vai ser falado na outra aula, mas eu vou ter que dizer. O resveratrol, ele é magnífico. O resveratrol, ele toca esse receptor e ele impede parcialmente, dependendo da sua concentração, da sua quantidade, o toque desse LPS, desses antígenos nesse receptor, e a diminuição do NF-kappa beta e a melhora da ansiedade do paciente. Não vamos falar muito não, porque vai ser falado em outra aula, tudo bem? Então, o que é que os tratamentos convencionais da obesidade são? Como os tratamentos são utilizados? O que é que eles utilizam? Eles utilizam a semaglutida, eles utilizam a dulaglutida, eles utilizam a liraglutida. Eu tenho que utilizar? Sim, eu vou utilizar esses medicamentos. Se o paciente precisar utilizar, eu vou utilizar. Aí eu tenho que te dizer, doutor e doutora, o seguinte: a gente utilizando
esses tipos de terapêuticas, a gente vai utilizar claramente, eu digo para você aqui com toda a certeza, quando a gente utiliza um injetável à parte, num tratamento auxiliar, a gente melhora o rendimento intracelular. A gente melhora a atuação, por exemplo, ali de uma substância dentro da tua célula, de uma organela dentro da tua célula, para produzir mais energia para esse paciente, tá? Então, a gente melhora o rendimento, a gente otimiza esse rendimento celular, a gente melhora a produção de ADP e ATP, a gente melhora o trabalho mitocondrial. Então, quando a gente faz isso, a gente gera um melhor rendimento, a gente gera mais energia e a gente faz esse paciente emagrecer utilizando um tratamento injetável a parte desses tratamentos que eu vou falar. Aqui nós temos aqui a bupropiona com a naltrexona, né? A bupropiona agindo, como eu falei, nos receptores MC4R e MC3R, e a naltrexona no MOPR também, né? Aqueles pacientes aqui sem histórico convulsivo, eles são indicados para fazer uso desses medicamentos. E claro, o topiramato, um exemplo que a gente utiliza no tratamento convencional para o transtorno de compulsão alimentar periódica. Doutor Samuel, que mais? A gente tem os inibidores de absorção de gordura, moduladores neuroquímicos como o Venvance, fitoterápicos, termogênicos, de CIT1, cafeína, teacrina, a gente tem muitos, tá? E uma coisa importante, doutor Samuel, que você tem que lembrar de falar é da modulação da flora bacteriana com prebióticos e probióticos nesses pacientes obesos, claro. E os pacientes obesos, quando a gente melhora a flora bacteriana, o obeso geralmente vai ali apresentar uma desbiose, uma alteração ali entre aquelas bactérias boas e ruins, na boa. Eu vou citar o exemplo aqui da Akkermansia mucinifera, né? Então, essas bactérias, elas vão melhorando o funcionamento intestinal, melhorando a barreira intestinal, fazendo com que o intestino trabalhe melhor e, claro, o indivíduo obeso ele consiga melhorar o seu tratamento. Mas existem situações, doutores e doutoras, que nós precisamos melhorar, otimizar esse tratamento, além de fazer uma modulação de flora com probiótico, com prebiótico, a gente pode utilizar um injetável para melhorar a qualidade de absorção. Eu falei da glutamina, existem outros injetáveis que trabalham muito bem a nível de melhora de flora, né? E a gente aqui vai passar para mostrar que o médico, independente da sua especialidade, se ele trabalha com endócrino, com nutrologia, com psiquiatria, se ele é ortomolecular, se ele for o que ele for, ele tem que entender o seguinte: eu tenho que dominar a bioquímica e a fisiologia da nutrição. Exatamente, doutores. Se vocês não dominarem a biologia, a bioquímica e a fisiologia da nutrição, garanto para vocês, vocês vão prescrever um injetável e não vão saber o real mecanismo e a real atuação desse injetável ali dentro da célula. Então, tem que saber de assimilação dos injetáveis, tem que saber do metabolismo desses injetáveis, da distribuição desses injetáveis. Vocês sabiam que existem de 300 a 400 miligramas de magnésio por quilo corporal em cada pessoa? Não sabiam? Pois é, então vocês têm que entender, por exemplo, que o magnésio, ele é um micronutriente importantíssimo dentro da célula. Ele é um micronutriente multifuncional, uma coisa que eu vou falar já já. Então, é importante saber de magnésio? Demais. É importante saber como funciona o cálcio? Muito, até porque eles são antagônicos. É importante também saber dentro da célula, lá na mitocôndria, como funciona a coenzima Q10 na cadeia transportadora de elétrons? Sim, você vai ter que entender e você vai ter que saber que a coenzima Q10 é um ativo injetável espetacular. Então, a gente tem aqui que o médico ele tem que saber que obesos apresentam níveis baixos de magnésio, que eu fiz o maior filme do magnésio agora, que o obeso ele apresenta baixos níveis de vitamina D, que os obesos eles necessitam tratar a desbiose, né? Que os obesos eles precisam, muitas vezes, tratar ali uma ansiedade para ele melhorar. Às vezes o médico ele não está ligado que aquele paciente ele possa ter, por exemplo, um quadro de ansiedade, um quadro de depressão. Mas essa depressão dele não é por alteração de neurotransmissor, é por alteração, por exemplo, de baixa testosterona. Esse cara tem um hipogonadismo, ele tem obesidade com hipogonadismo associado, ele tem uma testosterona de 200.
ele tem um hipogonadismo ali secundário devido à obesidade, mas ele não está sendo tratado para um hipogonadismo secundário. Então, às vezes você passa ali um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, o indivíduo piora. O indivíduo tem uma baixa, por exemplo, libido, devido ao aumento dessa substância excessivamente no sangue. Então é importante você fazer o tratamento de uma disbiose, é importante você saber que o obeso tem resistência insulínica elevada, que o diabético, que o obeso, que o paciente de síndrome metabólica tem baixos níveis de magnésio, baixo nível de vitamina D, né? O obeso precisa de anti-inflamação celular, tecidual, o obeso precisa de antioxidação para diminuição dos radicais livres, e nem sempre obesos precisam de inibidor de apetite. Nem sempre obesos precisam de inibidor de apetite, sempre precisa, não, nem sempre precisa, tá? Muitas vezes um paciente consegue resolver sem o inibidor. Então, a gente tem que entender o todo, a gente tem que entender a genética, a gente tem que entender se o ambiente é obesogênico ou não, a gente tem que entender se ele tem comorbidade associada, se a mãe e o pai são obesos, se ele tem algum histórico de câncer dentro da família, se o ambiente em que ele vive é favorável a um aumento de peso, a uma perda de peso, a gente tem que entender se o intestino desse cara funciona bem, a gente tem que entender tudo. Então, para a gente entender, a gente tem que estudar. E para a gente estudar, a gente tem que ter boa vontade. Para a gente tem que ter boa vontade, a gente tem que estar aqui como vocês estão. Então, eu digo para vocês que obesos podem utilizar injetáveis para otimizar o tratamento. Olha que coisa boa de falar. Os injetáveis, eu aqui parabenizo a Central Injetáveis por todo o trabalho que ela tem feito com nós médicos, com os pacientes da gente. Obrigado, pessoal. Vocês têm nos ajudado demais. Então, os obesos utilizando injetáveis, eles otimizam o tratamento. Samuel, como é a utilização desses injetáveis? O que é que a gente utiliza desses injetáveis? Eu vou dizer para vocês aqui, eu vou ser bem claro para vocês. Os injetáveis, pessoal, eles fazem com que o meio biológico, o terreno biológico, ele funcione independente da absorção intestinal. Independente se aquele intestino, por exemplo, ele está inflamado ou não. Porque ou ele vai ser, por exemplo, ali intramuscular, ou ele vai ser intravenoso. Então, esse trabalho utilizando os injetáveis faz a otimização e dá ao paciente uma biodisponibilidade para a assimilação tecidual, que varia muito de ativo para ativo, essa biodisponibilidade de 100%. Então, se eu biodisponibilizo uma substância 100% através de um tratamento injetável, significa que eu estou otimizando a utilização daquela substância dentro da célula. Eu vou citar o sulfato de magnésio, que a gente, claro, não pode deixar de aumentar aí a bola do magnésio. Para mim, o magnésio, ele, por ter essa multifuncionalidade, ele deve ser bem falado. O magnésio, pessoal, intracelularmente, é difícil o médico ver isso aqui, mas o magnésio, ele é uma substância, ele é um íon, né, intracelular importantíssimo. Primeiro, geralmente, ele está ligado ali a 6 ou 7 moléculas de água. Para eu quebrar essas moléculas, para eu quebrar essas ligações do magnésio com as moléculas de água dentro da célula, eu preciso de muita energia. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é bioquímica. Eu preciso de muita energia. Então, o magnésio, ele é um estabilizador celular. O magnésio, ele é um controlador celular. O magnésio, ele é o fiscal ali, ele é o organizador celular. Ele participa de 300 ou mais reações enzimáticas, sendo cofator dessas reações. Então, o magnésio, ele é importante. Então, o magnésio, assim como o zinco, como o cobre, né? O cobre a gente lembra ali de muitas reações intracelulares também, o selênio também a gente lembra, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, a cafeína, a curcumina, o cromo, clorinato de cromo, resistência à insulina, o cromo aí, ó, resistência à insulina. Então, a gente lembra também do resveratrol, do inositol, da L-fenilalanina, que tem inúmeras funções, inclusive trabalha muito bem ali no emagrecimento, no tratamento da dor, né, por inibição enzimática, da L-tirosina, da taurina, são alguns aminoácidos importantes que a gente pode utilizar no tratamento aí dos injetáveis, com os injetáveis nos pacientes com sobrepeso e obesidade, a glutationa, que a gente lembra dos receptores, a gente lembra da atuação da glutationa, a gente lembra da antioxidação
intoxicação, né? O NAC, a N-acetilcisteína, que além de muito do que se fala, tem estudos importantíssimos mostrando que o NAC em doses elevadas, até em tratamento injetável, tratam pacientes com compulsões alimentares, ajudam os pacientes com esteatose hepática, a vitamina C como um grande antioxidante, a vitamina D diminuindo a resistência à insulina, as vitaminas do complexo B, vitaminas hidrossolúveis, quando colocadas ali em concentrações no momento correto para aquele paciente ele pode ter uma melhora muito maior e uma melhora aguda também de alguma situação clínica. O ácido alfa-lipóico, né? O ácido alfa-lipóico é importantíssimo também dentro da célula, né? Esse ácido alfa-lipóico, ele trabalha de uma forma absurdamente importante dentro da obesidade. Ele melhora bastante o rendimento intracelular, ele diminui a resistência insulínica, ele age como antioxidante. O 5-HTP, que também tem trabalhos mostrando não só em relação à ansiedade e depressão, mas no emagrecimento, sim, melhorando ali o emagrecimento desses pacientes. Ou seja, eu tenho muita função nesses injetáveis e eu cito aqui, né, eu venho aqui babar um pouquinho o magnésio, que o magnésio, para mim, ele é um dos grandes trunfos aí dentro da célula, enfim, ele é um dos grandes elementos que trabalham na organização celular, e o magnésio ele está aí na neuromodulação, na homeostase celular, na diminuição de resistência insulínica, ele está ali no controle pressórico, no controle glicêmico. O magnésio é um controlador de influxo de cálcio. Se o cálcio entra demais dentro da célula, a mitocôndria fadiga, a mitocôndria fica cansadinha, produz menos energia, altera também o impulso, a transmissão do impulso nervoso. Então, o magnésio que a gente utiliza aí na forma injetável, ela geralmente utilizada da forma intravenosa, ela é cofator de mais de 300 reações intracelulares, né? Os níveis séricos podem se manter normais, porque o magnésio está mais ali na parte tecidual do que no sangue. A concentração de magnésio no sangue é pequena, dentro do tecido ela é enorme. Até pelo que eu falei da estabilização celular, o magnésio é um estabilizador celular, o magnésio ele controla a célula de diversas maneiras, ele participa ali ligado aos ribossomos. Lembra dos ribossomos? Lembra da produção proteica? Pois ele participa ali da síntese proteica, no controle intracelular, na ligação com os ribossomos, também com o DNA para a formação de novas proteínas. Então, o magnésio é importante para muita coisa, pessoal. O magnésio é um bloqueador de canal de cálcio, modula os níveis de cálcio, preserva o sistema nervoso central, é mobilizado pela ativação dos receptores ionotrópicos não NMDA do glutamato, que modulam os canais de cálcio através do bloqueio dos receptores NMDA. Isso é importantíssimo, que certamente será falado na parte de neuroinflamação. Ou seja, resumindo, o magnésio faz parte da homeostase celular. Aí, o magnésio, que ele é multifuncional, melhora a sensibilidade à insulina, facilita a via não inflamatória ali via IRS1 da insulina, que a gente viu lá atrás. Se eu não tivesse falado, vocês não lembrariam. A ativação da B1 e da D, através também da ação do nosso amigo magnésio, controle glicêmico, controle pressórico, enfim, o magnésio é magnífico. O magnésio é magnífico. Então, o magnésio, ele atua de diversas formas, a nível nuclear, aumentando a quantidade de produção proteica. Ele trabalha ali melhorando a vasodilatação, ele melhora ali, melhorando a atuação da leptina, ele trabalha ali diminuindo a inflamação, e ele é também, obviamente, um diminuidor do influxo de cálcio lá no neurônio, diminuindo o NF-kappa-beta, diminuindo o processo inflamatório, fazendo com que essa célula tenha um rendimento energético melhor e um impulso nervoso também ok. Então, o magnésio a gente utiliza da forma injetável, sim. O fosfato de magnésio, ele está lá na forma injetável para a gente fazer, para a gente diluir no soro e para a gente fazer com que esse paciente tenha um resultado muito mais satisfatório, para a gente fazer com que esse paciente receba, através da biodisponibilidade de 100%, e que esse paciente tenha resultados maravilhosos. A vitamina D, eu estou citando aqui a vitamina D, por favor, pessoal, atenção, vitamina D, lembrou a vitamina D? A gente tem que lembrar que vitamina D, ultimamente, agora, 2022, nós temos visto que nos pacientes
é muito benéfica, sempre acima de 40, tá certo? Então, antigamente a gente via magnésio, a gente via vitamina D, desculpe, até 35, mas a gente tem que saber qual a finalidade clínica até 40 e qual a finalidade clínica de 40 até 100, por exemplo. Então, a gente tem que o cálcio, ele claramente ele é controlado pela própria vitamina D e, obviamente, pelas outras substâncias, pelo paratormônio, pela calcitonina, enfim. Mas quando a vitamina D ela está mais alta, entre 40, 80, podendo chegar até 100, também é um pouco mais, a gente tem ali que ela é uma tonalizadora hormonal, participa da formação de hormônios que vão ali melhorar o funcionamento do corpo humano, melhorar o funcionamento biológico, e a gente também, quando a gente trabalha com vitamina D, a gente tem que entender que a vitamina D injetável, ela pode ali melhorar de forma aguda, de forma rápida, o rendimento intracelular e melhorar ali aquele paciente que está com alta resistência à insulina, que está com insuficiência ou deficiência de vitamina D. E a vitamina D, ela é muito importante na obesidade, até porque os obesos, diabéticos, síndrome metabólica, eles têm baixa vitamina D. Então, ficar sempre ligado nesses pacientes obesos, naqueles pacientes obesos com neuroinflamação, precisam de vitamina D também elevada. Então, a gente mostra aqui um artigo claro mostrando que o efeito da reposição via oral e injetável, a comparação da vitamina D oral e da vitamina D injetável, vai ali claramente nos dizer, né, que, como ele está falando aqui, que existem várias controvérsias em relação à estratégia de tratamento adequada, porém, existe aí uma comparação, como foi mostrado aqui nesse trabalho, o objetivo foi investigar a eficácia de dose equivalente de colecalciferol oral, 60 mil unidades semanais por 5 semanas, nós totalizando 300 mil unidades, né? E uma aplicação de 300 mil unidades de vitamina D intramuscular, né? Para os pacientes com deficiência de vitamina D. Então, a gente viu aqui que no grupo intramuscular um aumento sustentado, né? Desde o início. E ele mostra claramente através desse gráfico que quando você faz a vitamina D intramuscular, você mantém níveis melhores, quando você faz via oral, ela cai mais rápido. Claro, vai depender de muita coisa, de absorção, de assimilação tecidual, e isso mostra a grande eficiência da vitamina D. Inclusive, eu estou botando aqui a função da vitamina D na melhora endotelial, na produção do óxido nítrico e, claro, mantendo ali uma diminuição do estresse oxidativo intravascular, tornando a saúde dos vasos sanguíneos melhor, né? Então, a gente tem, além de tudo que eu falei, uma atuação da vitamina D a nível vascular, diminuindo os radicais livres e propiciando uma melhora da saúde vascular. Então, Samuel, me fala aí, no finalzinho aí dessa tua aula, nessa imersão maravilhosa, me fala aí, por exemplo, um protocolo injetável que você indica para o tratamento da obesidade, e esses pacientes vão vão receber esse tratamento injetável e vão melhorar mais rápido, e vão ter um resultado satisfatório. Então, eu tenho ali, por exemplo, uma solução que contém a vitamina C, a L-fenilalanina, o magnésio, né, 1 grama de magnésio, a N-acetilcisteína e o Inositol. Então, falei basicamente aí, rapidamente, de todos eles, e a gente tem aí uma solução em 500 ml, e a gente tem uma infusão de 1 hora, 1 hora e meia, até porque o magnésio ele tem um efeito hipotensor, a gente não pode botar uma infusão de meia hora, porque pode baixar e diminuir, né, a pressão desse paciente, e esse paciente tem que estar ali monitorado ali pelo médico, ali, ele tem que estar em uma clínica, monitorado pelo médico, e o médico tem que estar atento claramente a essa infusão desse injetável. E eu coloquei ali que eu posso adicionar intramuscular uma vitamina D de 600 mil unidades, até porque esse paciente obeso, se ele vem ali com histórico de obesidade, ele vem ali com comorbidades associadas ou não, mas esse paciente, geralmente, ele tem uma vitamina D baixa, e esse paciente, sem fazer vitamina D anteriormente, a gente tem uma opção muito interessante da vitamina D de 600 mil unidades. O que eu quero dizer para vocês aqui, numa boa mesmo, é que
eu tenho para vocês, além de tudo que eu falei aqui, um convite extremamente especial a você, médico. Primeiro, quero agradecer a Central Injetáveis por ter me convidado e ter tornado essa imersão também para mim extremamente importante, por passar esse conhecimento aí para os meus doutores. E queria dizer que eu queria convidar vocês, doutores e doutoras, para uma masterclass que eu vou fazer de injetáveis, tá? Agora eu vou falar de tudo aquilo ali da base bioquímica, de propriedades físico-químicas, absorção, metabolismo, assimilação desses ativos. Samuel, como é a assimilação do magnésio? Como é que acontece a assimilação do magnésio? Por que, por exemplo, o cálcio é o melhor segundo mensageiro intracelular do que o magnésio? Porque, por exemplo, o magnésio, ele está ali dentro da célula se ligando a certos tipos de substância. Por que o magnésio ele é melhor utilizado para o paciente obeso em tal situação? Porque a gente vai conseguir ver nessa formação em terapias injetáveis no dia 3 de novembro, minha masterclass, às 20 horas. Então, eu quero que você, doutor e doutora, vá ali no meu Instagram, @dr.samuelgonçalves, e se inscreva nessa masterclass. Ela é 100% gratuita. E quero deixar aqui o meu grande abraço a todo mundo que está nos vendo, a todo mundo que tem curtido aí as nossas aulas. Eu queria agradecer à Central Injetável pela grande oportunidade de ter propiciado a mim e aos nossos doutores esse momento extremamente importante. Obrigado, a gente se vê. Parabéns aos que ficaram e assistiram aqui até o final, e eu espero vocês também na minha masterclass exclusiva para médicos, 3/11, 20 horas, plataforma Zoom, ó. Saber bioquímica e fisiologia é a chave para você tratar os pacientes com injetáveis. Não esquece disso. Grande abraço, doutor Samuel Gonçalves aqui. A gente se vê na próxima. Obrigado, Central Injetáveis. Até mais.